Bom dia, boa tarde, boa noite. A energia habitual não está aqui por motivos óbvios, porque o nosso assunto hoje é sério. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, como vocês sabem, em todas as plataformas de podcast, no canal de YouTube do Meio, todas terças-feiras e, claro, como hoje, todas sextas-feiras. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está Cora Rona. Cora, vamos falar de um assunto sério hoje, né? Se a flor deixar. Se a flor deixar. Nós vamos falar do paradoxo da tolerância. E isso é realmente muito sério, gente. Muito sério. Vamos falar sobre a possibilidade da existência do Partido Nazista no Brasil e o debate ao qual a gente se entregou essa semana toda. Então vem com a gente. Cora Roney, você andou escrevendo sobre Bruno Ayub, o monarca do Flow, ou ex-Flow, e o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Desenvolva. Pois é. A questão é a seguinte: em 1945, Karl Popper escreveu sobre as sociedades democráticas e os seus inimigos, ou a sociedade democrática e os seus inimigos. Sociedade aberta, o nome, ele chama de Open Society. É uma sociedade democrática, essência. A tradução brasileira ficou como sociedade democrática. Ah, é? Eu não sabia. Mas, enfim, é isso mesmo, porque é disso que ele está falando. Eu estou fazendo referência à edição brasileira. Eu fui até olhar, porque eu li em inglês também. Eu que não sabia mesmo. Pois eu também. Eu aprendi essa semana, quando eu fui escrever, porque eu tinha lido em inglês. Eu conheci o Karl Popper, né? Eu entrevistei a criatura. Ah, que interessante. Há 500 mil anos atrás, numa outra encarnação, à sombra das pirâmides do Egito, né? Mas, enfim, o que ele fala é que todo mundo fala que ele estabeleceu o paradoxo da tolerância, mas ele escreveu uma nota, na verdade, nesse livro, na Sociedade Democrática e seus Inimigos, dizendo que o problema da tolerância é ser tolerante com os intolerantes. Porque os intolerantes têm a capacidade de acabar com os tolerantes. A partir do momento em que você tolera o intolerante, você está aceitando o seu próprio fim, de uma certa maneira. O Popper não advoga que a gente parta para a proibição sumária dos intolerantes ou para a censura imediata dos intolerantes, mas ele advoga o direito da sociedade se salvaguardar e manter o direito de legalmente afastar os intolerantes sob pena de ser subjugada pelos intolerantes. Ele acha que uma posição intolerante só pode ser mantida, não tem nenhum problema, se ela puder ser ouvido contraditório, essa opinião, e se puder ser mantida em xeque na sociedade. Eu acho que é importante a gente fazer uma definição aqui. Quando ele está falando de intolerante, ele está falando daqueles que são contra a sociedade democrática, né? Exatamente. São os movimentos antidemocráticos. Quer dizer, é aquela coisa, quanto que você deve dar liberdade de expressão a quem é contra a existência da democracia. O quanto que você deve permitir que quem é contra a democracia use as liberdades democráticas para derrubar e acabar com a democracia. É exatamente isso a definição do intolerante. Então, o perigo é esse. Você vai deixar, porque você vê numa sociedade totalitária, você não pode falar nada. Quer dizer, de novo, dentro desse contexto, não pode falar nada contra o governo, você pode falar sobre o tempo, a saúde, mas você não vai poder falar sobre o sistema, nem sobre a política, enfim, você vai ser cerceado de várias formas. E a sociedade democrática seria o oposto disso, seria num limite extremo que acontece nos Estados Unidos e onde você tem um problema que as pessoas desafiam a liberdade de expressão ao limite máximo.
Então, em 78, por exemplo, houve um caso muito famoso, um partido neonazista americano quis fazer uma parada, um desfile em Skokie, uma cidade pequena, em Ohio, se não me engano, acho que é Ohio. Bem, em Skokie, e nessa cidadezinha tinha muitos sobreviventes do Holocausto. E não era à toa que os caras queriam fazer o desfile lá. E o grande debate foi esse. A prefeitura quis proibir, e a ACLU, que é a sociedade civil, né, a De direitos American civis. Civil Liberties Union, quer dizer, a defensora dos direitos civis, manifestou-se a favor dos nazistas, inclusive com alguns advogados. Surpreendendo e chocando muita gente, né? Porque é uma É, sociedade, é uma organização de esquerda. É percebida como uma organização de esquerda nos Estados Unidos. Na época, ela chocou tem, muita ela gente. tem se, não, ela tem se tornado. Ela era menos de esquerda, ela era mais aberta. Eu acho que nos últimos anos as decisões dela têm sido muito de esquerda. Decisões que eu tenho visto ultimamente, o que eu tenho lido sobre ela, tem sido mais de esquerda ultimamente, sobretudo pós-Trump. Mas ela, nesse caso de Scott, era uma discussão exatamente sobre o limite da liberdade. Eu te confesso que na época, em alguns momentos, eu achei que aquilo estava certo, porque era uma liberdade tão extrema, era uma tolerância tão bacana, quer dizer, tão extrema, era tão evoluído, que eu achei que era isso mesmo. E depois eu passei a repudiar essa decisão, porque eu acho que não dá para ser tão evoluído quando você não está no meio de pessoas evoluídas. É, eu, o meu guia, em geral, quando a gente fala da questão das liberdades individuais em democracias, que é uma das âncoras das democracias liberais, é o John Stuart Mill, né? Filósofo inglês da segunda metade do século XIX. E o Mill usa um argumento, né? A grande questão, no fim das contas, é toda democracia está lidando sempre com essa tensão entre nossos direitos individuais e o fato de que queremos viver em sociedade, né? Então, como é que você não pode tudo, porque senão você começa a atropelar as pessoas. Isso não pode. Então, como é que você estabelece qual o limite da liberdade individual para que a vida em sociedade seja possível e seja rica, né? Seja boa para todo mundo. Você precisa construir uma sociedade que seja saudável para todos. E o Mill usa o princípio do dano, que é uma grande sacada pela simplicidade dele, que é, em essência, você deve ser livre para você fazer o que quiser, até o momento em que o seu uso da liberdade começa a provocar dano numa outra pessoa. Aí não pode. Esse é o limite. A maneira como os americanos usam e discutem direito à liberdade de expressão é o extremo da questão do limite do dano. Quer dizer, em essência, a não ser que você consiga provar que uma única pessoa sofreu realmente dano por causa do seu uso de liberdade de expressão, você pode fazer tudo. E eles, tipo, mágoa não vale. A pessoa tem que ser ferida, tem que ter tido um prejuízo grande, tem que ter tido. Não é ferir sentimentos, porque como é que você. Então, nesse caso, por exemplo, o raciocínio seria. É uma leitura extrema da filosofia do Mill. O argumento da Suprema Corte Americana foi isso, um argumento já dos anos 70, dos anos 1970, é que, bem, o que eles não podem é machucar alguém. O que eles não podem é atacar qualquer judeu. O que eles não podem é provocar ações físicas que causem algum tipo de dano pessoal ou material. Agora, em não fazendo isso, eles podem desfilar com suas roupas caques e bandeiras com suas suásticas.
eu acho que tem algumas questões aí que a gente tem que levar em consideração, Cora. Que é o seguinte: a primeira coisa é, as pessoas acham que os Estados Unidos sempre foram assim. Os Estados Unidos não sempre foram assim. Todas as decisões da Suprema Corte que começaram a fazer com que a compreensão da primeira emenda se tornasse mais e mais larga, quer dizer, mais e mais extrema, mais radical, são todas decisões que começam na década de 1950. Você vê, a primeira emenda foi aprovada em 1791, as 10 primeiras emendas, que é a Bill of Rights, né, a Tábua de Direitos Pessoais. 1791. É só a partir da década de 1950, quer dizer, mais de 160 anos depois, que você começa a ter um tipo de leitura mais radical dessa liberdade de expressão. Por que isso é importante? Porque eu acho que as pessoas não percebem que nenhuma democracia é igual. Todas as democracias respondem, de certa forma, à história dos seus povos. Qual é a diferença entre os alemães e os americanos? Os alemães experimentaram o uso, os alemães assistiram ao abuso das liberdades da democracia para subverter e derrubar a democracia. Pois é. Os alemães viram isso mais de uma vez. Os americanos nunca viram isso. O nazismo se criou exatamente a partir da tolerância. O Popper formula o paradoxo da tolerância em 1945, não à toa, porque ele viu o que aconteceu lá. Eu acho o Popper, o que era? O Popper, era alemão. O que era? Um judeu austríaco. Um judeu austríaco. Ele era austríaco, mas ainda mais nos anos 30, austríaco e alemão sem fim. Era essencialmente... Eu tive a impressão que ele era... O Popper era da escola austríaca. De qualquer maneira, o fato é que ele viu aquilo de perto. E o fato de, na Alemanha, o nazismo ser criminalizado deveria acender um farol. Cora, não esquece de um aspecto importante. Adolf Hitler era austríaco. Adolf Hitler não era alemão. Quer dizer, quando a gente está falando de um filósofo austríaco, o fenômeno do partido nazista e a sua ascensão, ela não acontece apenas na Alemanha, ela acontece simultaneamente na Áustria. É verdade que o partido austríaco, o partido nazista alemão, toma poder na Alemanha, mas a Áustria, anexada quase logo depois. Apesar daquela coisa bonitinha lá da noviça rebelde, do coronel von Trump, rasgando a bandeira, que eu sou austríaco, eles eram mais nazistas que os alemães. Eles eram mais nazistas, exatamente. Hitler era austríaco. E eles têm uma postura pós-guerra pior, porque a Alemanha assumiu a sua culpa e vem fazendo o que pode para deter o nazismo e combatendo o nazismo, e a Áustria, até outro dia, ignorava solenemente isso. Quer dizer, ela se fazia de vítima do nazismo, quer dizer, ela foi invadida pelos nazistas. Então, o Kurt Waldheim era nazista. Você estava cheio de nazistas em posições muito proeminentes na Áustria. O nazismo austríaco é tão forte quanto o alemão. E a posição do país é pior. Mas, de qualquer maneira, você vê o que aconteceu ali é o que todo mundo está falando hoje, o pessoal que está falando a favor do monarca, que nós temos que discutir abertamente o nazismo. Isso foi o que aconteceu lá. Eu acho que tem algumas nuances aqui que são importantes. A primeira nuance, no fim das contas, é o seguinte: cada povo é um povo, cada cultura é uma cultura, e os povos têm que olhar para as suas histórias e entender quais são os seus limites. Os alemães têm uma história com o antissemitismo, os alemães têm uma história com o nazismo. Aliás, a lei que proíbe símbolos nazistas em contexto político na Alemanha é uma lei que, na verdade, não se refere a símbolos nazistas. A lei é um pouco mais genérica do que isso. O que a lei fala é que a simbologia de grupos anticonstitucionais, ou seja, grupos que são contra a Constituição, grupos que são contra
a democracia, porque a Constituição é o símbolo de qualquer Estado democrático de direito, né? Ou seja, na Alemanha, a mesma lei também proibia força de martelo. Não é só a suástica que está proibida. Os símbolos, isso por quê? Porque os alemães, metade deles, também viveram uma ditadura comunista. Coitados, né? Não, eles sofreram. Eles Foi de todos os lados. eles sofreram, mas ao mesmo tempo eles elegeram Adolf Hitler. Eles elegeram, pois é. Olha, agora, Adolf Hitler se elegeu mentindo. Pois é, não, e o que eu vou te dizer... Explorando paranoia, explorando ressentimento, explorando as emoções das pessoas. Quer dizer, isso é importante porque é o uso da liberdade de expressão. A gente não consegue fugir disso. A gente pode até... algumas pessoas podem até fazer uma defesa radical de liberdade de expressão, que tem que tudo ser falado. Agora, o ponto fundamental aqui é o seguinte: o motivo pelo qual os alemães proíbem esse tipo de simbologia é porque eles sabem que dentro da Alemanha, dentro da cultura alemã, mentiras exploradas de forma radical, em momentos de crise social e econômica sério, em momentos que havia um ressentimento profundo da população por conta da derrota na Primeira Guerra, naquele momento, um grupo radical extremista chegou ao governo, deu um golpe de Estado, chegou ao governo eleito. Tendo sido eleito, deu um golpe de Estado, tomou o poder, botou fogo no parlamento, e aí o resto é história. A gente chega a 60 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, tudo por causa da eleição de Adolf Hitler. Os americanos nunca passaram por isso. Então, quando as pessoas... por toda simpatia que eu tenho para os Estados Unidos, e é muita, quando as pessoas começam a falar, não, a gente tinha que ter no Brasil uma leitura de liberdade de expressão tão radical quanto a americana, o meu primeiro argumento é esse: não. Por um motivo muito simples. A nossa história é diferente dos Estados Unidos. Nós temos uma história de interrupções democráticas. Nós não temos uma história como os americanos têm, que desde o final da Guerra Civil, em 1865, eles têm um processo contínuo e ininterrupto de democracia. Nossa história não é essa. Mas Entende? eu acho, você sabe, Pedro, que independentemente de história, eu acho que os países devem aprender uns com os outros. Eu acho que os Estados Unidos perdem por não aprender com o exemplo da Alemanha. Porque, por exemplo, o Trump se elegeu nessa toada. Quer dizer, para a sorte, eu concordo com você. dos americanos e para a sorte do mundo como um todo, ele não era um ser tão vil e desumano quanto Hitler. Mas poderia ter sido, porque os sentimentos que ele estava assolando eram os mesmos. Eu detesto essa comparação com Hitler, porque é aquela coisa, não dá para a gente ficar usando Hitler à toa. Mas, de fato, eu acho que eles só escaparam porque o Trump não era tão ruim. Porque o Trump se elegeu assim. Como o Bolsonaro se elegeu assim. Eu nem acho que Hitler é o único exemplo de crueldade no nível máximo. Se você pega um Pol Pot, por exemplo, apenas Hitler teve mais acesso a maior destruição do que Pol Pot, né? Mas... eu acho que não dá para dizer que alguém é o mais. Você pode dizer que no topo da crueldade você tem os mais. Porque você vai dizer Pol Pot ou Hitler. Não dá para você comparar. São dois demônios, mas até nem por nomes diferentes. Então, eu acho que é o símbolo mais fulgurante do mal, digamos assim, ou mais famoso do mal, pelo menos para a sociedade ocidental. E eu acho que o grande perigo da gente dizer que a gente defende o direito dos nazistas terem o seu partido é que você não pode dar cobertura do sistema político a uma entidade não política, a uma associação criminosa, porque, no fundo, é isso que um partido que quer o extermínio dos outros é uma associação criminosa. Então, eu não acho... Olha, mas Desculpa. É como se você defendesse o partido da máfia. Eu não acho que
o partido nazista tem o direito de existir. Não, evidente que não. Eu não acho que o partido nazista tem o direito de existir dentro de uma sociedade democrática. Assim como eu acho que a gente tem, no Brasil, um partido que é muito problemático, que é o PCB. Eu não estou falando do PCdoB. Eu não estou falando do Partido Comunista do Brasil, estou falando do Partido Comunista Brasileiro, que é um falso PCB, na verdade, porque o PCB de verdade, o Partidão, o velho Partidão, se transformou em PPS e hoje é o Cidadania. Hoje é um partido que abriga sociais-democratas e sociais-liberais. É um partido de centro-esquerda. É um partido que se tornou outra coisa após a queda do Muro de Berlim. Mas foi refundado por um grupo que saiu de lá, foi refundado o PCB. E o PCB é um partido que prega a revolução, que acha que tem que fuzilar a burguesa após a revolução e que discursa abertamente contra a democracia liberal. Eu não acho que esse partido tinha que existir. Não pode. Um partido político que, para existir, tem que topar o jogo da democracia liberal. É dentro destas regras que você joga. Aí você disputa eleições, você disputa as suas ideias, tudo mais. Agora, a premissa essencial é: você joga dentro do jogo democrático, você está dentro da Constituição, você está subjugado pela Constituição e você não tentará alterar a Constituição, senão dentro do Congresso Nacional, através de emendas constitucionais. Quer dizer, então, a questão não é o partido nazista, é quaisquer partidos radicais que propõem o fim da democracia. Exatamente. De novo, o paradoxo da tolerância. A tolerância não pode ser tolerante com os intolerantes, ou ela acabará morrendo. Eu acho, porém, que tem uma questão aí que é o seguinte: o monarca é um bobo, Cora. O monarca não sabe do que está falando. A gente não pode esquecer isso. E dois, a democracia, ou a ideia de como a democracia liberal funciona, ela funcionou. Que é a coisa de... Ele falou uma asneira, os patrocinadores começaram a tirar seus patrocínios, o Flow entrou em crise, ele teve que sair da sociedade, ou tá de saída para a sociedade. Quer dizer, eu não acho que ele tenha que ter maior punição do que ele já teve, entendeu? Que é... Porque é isso, ele falou uma asneira em público e houve uma punição por parte da sociedade. E o que ele falou... O que ele falou que é uma bobagem. Ele não falou que ele quer ser nazista, ele falou que o partido nazista devia existir. Não, o partido nazista não devia existir. Pois é, o problema Porém, é que você não pode fazer essa defesa. O partido nazista não pode existir. E cada vez que um inocente útil diz essa bobagem, ele está normalizando aquele partido. Sabe qual é o problema aí? Eu entendo o seu raciocínio. Eu entendo o seu raciocínio. Eu vou te dizer qual é a minha preocupação. Minha preocupação é o seguinte: a gente está no mundo das redes sociais. A quantidade de adolescentes falando bobagem é imensa. A gente vai punir todos eles? Entendeu? Depende da bobagem. Certas bobagens não, sabe, certas bobagens não podem ir ao ar. Ponto. Não, tudo bem. Mas eu acho que a minha preocupação aqui já não é uma preocupação do debate da liberdade de expressão. A minha preocupação aqui é prática, Cora. Porque qual é a questão que a gente tem aqui e que tem muito a ver com Bolsonaro e tem muito a ver com Trump e tudo mais? E que eu acho que muitas pessoas não se tocam disso. Eu estava te falando que a maneira como eu penso a respeito de liberdades é via mil, né? A lógica do mil para liberdade de expressão, e você só punir quando há dano, a lógica do mil era o seguinte: não, existe um mercado de ideias, e boas ideias vão ser jogadas e misturadas com más ideias, e com o passar do tempo as boas ideias sobem, as más ideias descem, porque você tem todo um debate. O problema é o seguinte: o meu estava escrevendo em 1880, o meu estava escrevendo em 1890,
A maneira como você tinha de levar a sua ideia a um lugar muito longe e para um grupo muito grande de pessoas era imprimindo um texto e distribuindo. Quer dizer, aquelas ideias demoravam anos para serem consumidas. Pois é. Mesmo quando a gente fala. Mas Então, então, você você tinha, de está fato, falando disso. muito tempo para as pessoas refletirem sobre o que leram, para escrever outro livro, outro tratado em oposição àquela coisa. Quer dizer, era aquele debate espetacular, né? Só tinha filósofo. Mas escuta, e nós estamos concordando. A questão Eu é sei que que sim, eu sei que sim. Mas deixa, eu, deixa, eu, eu- deixa eu completar aqui o meu raciocínio. Mesmo quando você pega gente como Popper, mesmo quando você pega mais recentemente gente como John Rawls, quando você pega todos os filósofos que de alguma forma se debruçaram sobre a questão da liberdade de expressão, sobre o debate público e tudo mais, ninguém pensou na internet. Ninguém pensou na internet, claro. E o problema é que todo mundo parte de uma premissa de que para você chegar ao ponto de ter acesso a um público grande, você precisa ou estar num canal de televisão aberta, ou você precisa estar numa rádio, ou você precisa imprimir algo num jornal. Quer dizer, você passa por editores, você passa por chefes, você cresce, você trabalha, você. É aquela coisa de para você chegar a um ponto de falar com uma audiência grande, você passa por vários testes. Entendeu? Você se sofistica então, é isso intelectualmente, que a ouviram. gente conversou. A gente Isso, conversou isso isso, na semana passada, justamente. isso desapareceu. A gente não tem, Cora, isso é a coisa que mais me angustia. A gente está discutindo um problema do século XXI com uma linguagem que é do século XX para trás. A filosofia que a gente tem para refletir sobre liberdade de expressão não se sustenta mais porque as premissas mudaram. Eu não estou discutindo. No teor, na essência do que você está falando, nós estamos de pleno acordo. Você não pode, no debate público, defender a existência de um partido nazista, porque isso pode levar a uma situação que um partido nazista nasce. Agora, a questão não é nem que tipo um Felipe Neto ou um Monarque, ou esses rapazes que entendem pouco do que estão falando muitas vezes e, no entanto, se propõem a entrar em assuntos densos e importantes do debate público. Mesmo que se a gente descontar, sei lá, os 40 que estão despreparados participando do debate público e tem dado um público de alguns milhões, que deve ser isso, uns 40, né? Mesmo o sujeito que, sei lá, tem 300 seguidores, às vezes, por uma ziquezira qualquer do algoritmo, viraliza e chega a milhões. Ele não sabia que a bobagem que ele estava escrevendo ia chegar a milhões. E, no entanto, chega. A gente vê isso semana sim, semana não. Um post numa rede social qualquer que chega a milhões de pessoas é de um ninguém. Aí a gente vai fazer o quê? Adolescente escreve bobagem. Pessoas que não sabem do que estão falando falam bobagem. Elas não têm Olha estrutura de informação para fazer. Como é que a gente vai. Eu não sei a resposta para isso. Eu só acho olha que a gente não aqui, pode sair prendendo todo mundo. você Percebe? Que fala não bobagem. precisa, não, você não precisa aprender. A prisão não é a única punição. Você pode fazer trabalho comunitário, você Claro. pode ouvir aulas sobre o assunto. O fato é que a gente hoje tem uma audiência enorme sem qualquer responsabilidade. E eu acho que isso tem que mudar. Porque, Como? veja bem uma coisa, mesmo o mais idiota dos adolescentes não vai defender pedofilia. Eu sei, eu concordo. Ele Então, sabe. o que você tem aqui? Você tem uma cultura que já explicou para ele que isso é um tabu. Que se ele falar que é Certo. legal o cara do lado comer a filha, ou ele passar a mão na Uhum. irmã, ou sei lá, o que o mundo vem em cima dele. E vem, Uhum. claro, tem que vir.
claro. Então, o que você precisa explicar para as pessoas é que propor o extermínio de outras pessoas é um crime, ponto. Não É, matarás, não proporás a morte de ninguém, sabe? Tem coisas que estão acima dessas firulas civilizadas da vida, sabe? Porque é coisa dos tolerantes. Não podemos ser tolerantes ao nível do suicídio, basicamente. Cora, no teor da questão, nós estamos de acordo. Eu não sei como é que você aplica, Ah, bom, isso sabe? Eu não sei como é que você resolve o problema. A gente tem uma crise que a minha impressão você escreveu uma excelente coluna sobre o paradoxo da tolerância do Popper. Aquilo que eu escrevi na minha coluna do Globo de Cidadão nessa semana foi o seguinte: eu tenho a impressão, tá achando que o problema é de liberdade, é um debate sobre liberdade de expressão, e o problema não é sobre liberdade de expressão. O problema é sobre o esvaziamento do debate público, na verdade. Existe um partido nazista querendo se formar no Brasil? Não. A gente passou a semana discutindo isso quando os problemas do Brasil reais são inflação, gente com fome nas ruas, gente negra sendo assassinada pela polícia, um presidente neofascista que, a cada dia que passa, pressiona de alguma forma a Constituição, a democracia, mas esses são os nossos problemas reais. E a gente passou a semana discutindo sobre um menino que, que nem devia me referir a um homem de 31 anos como menino, né? Mas na alma ele não deixou de ser adolescente. É um cara que sequer amadureceu e, no entanto, fala com milhões de pessoas e estava bêbado e começou a... Ele tentou construir um argumento que é um argumento libertário e ele sequer sabia fazer o argumento libertário, né? Aí vem um ex-BBB que a Jovem Pan decidiu transformar em comentarista político e me faz a saudação romana em cadeia nacional, entendeu? Aí vem aqueles meninos do MBL, que eu também não devia chamar de meninos, entendeu? E eles estão voltando ao que eles eram em 2016, 2017, radicalizando um discurso libertário e brincando com... enfim, o meu ponto é o seguinte: esse debate todo é uma distração, é uma não coisa. não. Não são os problemas que a gente devia estar discutindo. Deixa eu discordar de você, porque eu não acho que isso seja uma distração. Eu acho que quando a gente fala partido nazista no Brasil, a gente não deve confundir o rótulo com a ideia. Quando alguém diz partido nazista, a gente está pensando partido nazista escrito Partido Nazista do Brasil, bandeiras com cruz gamada, caps, sei lá o que, saudação nazista. Pense nisso com outro nome, porque você está dando apoio à ideia, você não está dando apoio aos símbolos. Quer dizer, você fala a expressão partido nazista, você diz, claro, não vai haver outro partido nazista. Então, vai haver um partido com outro nome qualquer. Cora, a gente já E tem um vai. presidente que é fascista. Pois então, A gente já tem um exatamente. presidente que é fascista. Por que que... E qualquer legislação, Deixa eu te falar uma coisa. diga. Deixa eu te falar uma coisa. Ele se elegeu presidente porque ele não perdeu o mandato quando ele disse que a ditadura militar matou pouco, que Você tinha tem que razão. matar 30 mil pessoas. Você tem Então, razão. naquele momento que esse homem disse que tinha que matar 30 O mil elogio pessoas, ao Ustra, o se elogio nós ao nem, torturador da mulher que era não presidente da precisa República nem quando ele chegar aí. estava... Ele Não, mas falou, é o conjunto da obra, né? pois é, ele falou que precisava matar 30 mil pessoas. Falou isso, um parlamentar não pode falar isso. Se o Brasil funcionasse, se nós tivéssemos os nossos alertas funcionando, se nós fôssemos uma sociedade saudável,
ele tinha perdido o mandato ali. Não Eu perdeu, concordo com se você. A elegeu. Câmara tinha que ter cassado o mandato dele. Então, está aí, como queríamos demonstrar. Não, eu concordo com você. Sabe? Eu acho Eu que concordo com você. Veja, não dá para transigir, não dá. eu, a gente está de pleno acordo que um partido nazista não pode existir. A gente está de pleno acordo que partidos totalitários, que grupos políticos que incluam na sua visão o extermínio de um povo, qualquer grupo humano, né, não pode existir. Qualquer um que atente contra a democracia não pode existir. A gente está de acordo em toda a essência. Estamos de acordo, inclusive, no fato de que concordamos que Jair Bolsonaro tinha que ter sido cassado pelo Comitê de Ética da Câmara dos Claro. Deputados, perdido seus direitos políticos e assim, esmagava-se o ovo da serpente antes dele ser galado, embora um ovo de serpente não possa ser galado, evidentemente. Eu só acho que a solução para o problema não é apenas uma legislação. Eu acho que o problema é mais complicado, porque eu acho que nos falta, inclusive, recursos intelectuais. A gente não tem uma filosofia para compreender a transformação do processo, porque liberdade de expressão existe dentro de uma democracia, em essência, para que a gente possa falar livremente contra os governantes, contra qualquer um que tenha poder, e aí não é só poder político, é também poder econômico, toda sorte de poder. A gente tem que poder falar livremente sobre essas pessoas, apesar de elas terem poder e nós não. E as democracias precisam desse espaço de livre debate para que as ideias a respeito das coisas que estejam acontecendo na sociedade possam ser amplamente discutidas. Você não pode certamente usar. É claro que o Popper está certo, você não pode usar. E olha que o Popper era um liberal bastante radical. E, no entanto, ele mesmo que é o cara que estabelece o princípio, o paradoxo da tolerância. Só que a gente está num lugar que é um lugar confuso. Eu tenho a impressão que a gente está entrando num ambiente que é um ambiente de pão e circo, em que a internet promove uma distração, e é nesse sentido que eu falo que a gente passou distraído essa semana. Porque a cada semana tem uma distração nova. Tem um bobo qualquer que se passa por analista político, entendeu? Que fala uma aberração qualquer, e o assunto da semana que vem vai ser outro. E o da outra semana vai ser um terceiro. E a gente está conversando sobre o drama dos indígenas que estão sendo. Estão tendo suas terras invadidas por garimpeiros semanalmente. A gente fala quando disso? A gente fala das pessoas todas que estão sendo mortas pela polícia no Brasil quando? A gente fala sobre a fome que voltou ao Brasil quando? A gente fala sobre a inflação que pela primeira vez começa a atingir níveis preocupantes quando? Entendeu? Eu entendo, mas acho que aí a gente tem. A gente está num ambiente de pão e circo, Cora. Mas em quê? A praça pública onde o debate público devia acontecer foi substituída por uma constante distração. Mas está na hora da gente discutir responsabilidade. Quer dizer, não só a responsabilidade das pessoas que estão falando, mas a responsabilidade também das redes sociais e a responsabilidade dos patrocinadores. Porque hoje os patrocinadores vão atrás de cliques, eles não vão atrás do conteúdo. Quer dizer, os caras. Eu concordo. Então você tem um absurdo feito esse Monark, com não sei quantos patrocinadores, empresas sérias, que não soltariam patrocínio antigamente para qualquer idiota. Mas porque o cara tem não sei quantos cliques, não sei quantos milhões de seguidores, os patrocinadores estão lá. Então, o que se cria é uma ideia de que quanto mais besteira você disser, quanto mais absurdo for o absurdo que você disser, e quanto mais likes isso gerar, melhor, e não é assim. E eu acho que a sociedade tem uma responsabilidade coletiva nisso. Nós, como ouvintes,
nós como patrocinadores, nós como comunicadores. Um cara alegar que está bêbado no serviço, para mim, não é atenuante, é agravante. Eu concordo. Você não trabalha bêbado, quer dizer, as redações viram de tudo no mundo, mas a gente não viu muita gente bêbada, o pessoal ia beber depois do serviço, mesmo os que bebiam muito. Então, cara, não dá, sabe? Eu acho que a gente tem que começar, sim, a cobrar a responsabilidade de todo mundo, do adolescente idiota, mas da empresa que botou o patrocínio lá também. Tipo, As empresas certamente não têm desculpa. E os adolescentes também não. Porque se você está disposto a fazer comentário, you should know better. Você tem que ser responsável pelo que você diz. Você tem que saber que você é responsável. E esses adolescentes, conforme eu te falei, nenhum deles vai defender a pedofilia. Cora, é sempre um prazer conversar com você, sabia? Rapaz, eu virei um ayatollah. Eu ando muito. O nosso nível de discordância é bastante baixo a respeito dessa questão toda. Eu não acho que você. Eu acho que você está falando de uma coisa que é grave. E eu concordo a respeito da gravidade. É isso. A gente está vivendo um momento grave no ambiente de debate público. A gente está vivendo um momento de descontrole no ambiente de debate público. E as regras de como uma democracia funciona estão sendo pressionadas por toda parte. Então eu estou contigo. Você está certa na zanga. Eu não tenho certeza só de qual é o caminho de resolver. Eu acho que criminalizar faz parte da cesta, mas se a gente for criminalizar a estupidez de todo mundo, a justiça não vai, que está falando bobagem na internet, a justiça não vai parar um segundo. Eu não sei se tem eficiência aí. A gente precisa encontrar uma outra maneira de resolver esse problema. A gente precisa de filtro. A gente precisa restabelecer filtros. E não estamos... Como é que a gente explica para as pessoas que estão construindo grandes audiências que a sua responsabilidade aumenta conforme aumenta o número de pessoas com quem você fala? Como é que a gente explica para as pessoas que elas precisam estar preparadas para ter as conversas que elas se propõem a ter se elas estão falando com 1, 2, 10 milhões de pessoas? Que aquilo não é uma brincadeira, aquilo não é... Quer dizer, se você quiser falar de carrinho ou de Pokémon, tudo bem. Mas se você quer falar de política, espera-se. Você tem um dever de cidadão de ser sério a respeito disso, de cuidar da democracia. Mas a gente tem um país deseducado. Sim. No ambiente de deseducação, eu não sei como resolve, cara. Eu concordo que o problema está lá e que tem que ser resolvido e que é urgente. Eu não sei como é que resolve. Sabe? Assunto para a gente não vai faltar, né? Não. Cora, nos vemos na terça? Sim, senhor. Então, nos vemos na terça.